Nosso, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, o louvor de todas as criaturas. Bom dia a todos. Então, estava aqui aguardando para saber se está tudo certinho em relação a áudio, o vídeo. Já tive informação que sim. E então nós vamos começar o nosso trabalho. A quem não me conhece, eu sou o Cláudio e estamos fazendo mais uma, digamos, a gente fala palestra, mais um bate-papo virtual representando a Casa Espírita Laços Eternos, que fica aqui na Vila Esperança, na Vila Matilde, né, próxima à Vila Matilde, na rua, ou na Praça Nossa Senhora da Esperança, número 4. E o nosso trabalho hoje, a nossa proposta hoje, é falar sobre a renovação, a alegria da renovação. Eu começaria dizendo em relação, quando a gente pensa na palavra renovação, renovação de um contrato, renovação de uma casa, né? Dar uma renovada nela. Enfim, toda renovação nos sugere uma proposta de algo diferente, né? De algo que a gente, quando buscamos renovar, porque nós acreditamos naquilo que possuímos. Por exemplo, uma casa que eu acho, minha casa é bonita, é boa, eu vou renovar porque eu acredito na sua estrutura, na sua engenharia, então eu renovo. Um contrato de trabalho, um contrato qualquer, um contrato de aluguel, você renova porque você tem satisfação naquilo que você possui naquele momento e você quer dar continuidade. Assim também, guardadas as proporções desse exemplo, a questão da renovação de cada um de nós. A renovação a proposta de renovação do ser espiritual. E eu só renovo quando algo em mim não está bom. Se aquilo que eu vejo em mim precisa de uma melhora, eu vou buscar uma renovação. Eu lembro aqui do conto que fala da renovação da águia, né? Que ela passa por um processo extremamente doloroso de renovar-se, né? Onde ela tem que, lá à altura de uma certa idade, ela tem que refugiar-se na montanha e ali passa por um período longo, né? Porque quando ela vai envelhecendo, diz que o bico fica arqueado, as garras, né, já começam a ficar muito para dentro, enfim, as penas, né, ficam velhas. E o que ela faz? Ela tem que retirar-se ou se conter num canto dela para ela iniciar esse processo doloroso de renovação. E ali ela vai, primeiramente, dizem que ela vai bater o bico na pedra até que esse bico velho quebre e ela né, possa desfazer-se dele. Aí ela espera alguns meses para que um novo bico cresça. Quando esse bico cresce, esse novo bico cresce, ela passa a arrancar as garras, as unhas compridas para poder renovar. E depois, por fim, ela tira as penas velhas, porque de tanto tempo que ela deixou de voar, essas penas vão perdendo a sua função. E aí ela espera, né, crescer as novas penas para que ela alce um novo voo e, segundo diz a lenda, ela vai viver por mais 30 anos, por aproximadamente 30 anos. Esse processo de renovação, também, se nós pegarmos o exemplo da águia, cada um de nós, sendo principalmente, né, que já atuamos, que já vivenciamos a doutrina espírita, precisamos ter a consciência dessa necessidade. A alegria de renovar-se, ela só virá depois que passarmos o processo doloroso de nós fazermos essa nossa renovação, essa mudança em nós, né? Há alguns elementos que a gente considera fundamental na doutrina espírita, né? Que são, que são basilares para a gente, né? A doutrina espírita é o Consolador prometido. Então nós, nesses fundamentos, nós temos que pensar, um dos primeiros seria a imortalidade da alma.
E como é que nós pensamos a imortalidade da nossa alma? Muitos de nós, digo por mim, não vou falar para os outros, pensava na imortalidade como algo, o que eu não fizer nessa existência eu faço na outra. E vou postergando todas as possibilidades que eu tenho de me modificar, de me melhorar. O que eu não fiz nessa encarnação eu posso fazer na outra. E aí nós vamos o quê? Perpetuando uma série de erros, uma série de dificuldades, uma série de imperfeição ou de imperfeições que depois que acabam o quê? Nos machucando, nos tornando pessoas muitas vezes amargas, porque ouvimos a palavra ou as orientações, né, da doutrina, mas não aplicamos em nós. Então, nesse entendimento da imortalidade da alma, nós temos que entender que nós não somos habitantes do mundo corporal, vamos pensar assim. Nós não somos habitantes desse mundo corporal. A nossa pátria, a nossa grande pátria, a nossa grande mãe é a pátria espiritual. Então, hoje nós estamos aqui, né, hoje eu estou aqui falando com vocês, né, estamos falando nessa nossa live aqui. Mas como estarei amanhã? Eu não sei. Amanhã ele não me pertence. Então tudo que eu fiz até esse momento em que estamos conversando, ele vai ser o meu crédito ou o meu débito para a minha nova, né, chance de reencarnação futura. Então, nós realmente não somos habitantes desse mundo corporal, mas nos apegamos muito a ele, né? Nós nos apegamos porque o mundo material, né, o mundo corporal, como ele nos é dado, vamos dizer assim, que é um mundo de provas ou expiações, nos é dado pela bondade divina o livre-arbítrio de vivenciar todas essas possibilidades que nós criamos. Não é Deus que cria algumas pseudo-felicidades que nós temos aqui. Mas nós criamos essa grande alegria, entre aspas, da vida e nos apegamos demais a ela. Agora, essa vida corporal nossa, quando diz a vocês que nós não somos habitantes, nós não somos habitantes desse mundo corporal, mas estamos aqui de passagem, ele é uma vida precária, uma vida provisória. E quem entende a precariedade dessa vida e essa coisa efêmera, né, essa passagem efêmera, há de entender que nós viemos para essa existência como que desprovidos de uma bagagem material. Nós não trouxemos nada, mas insistimos em acrescentar muitas coisas para nós, em criar bagagens como se nós fôssemos residir aqui a vida toda, como nós fôssemos eternos, ficássemos eternos nesse mundo material. E é isso que faz muitas vezes a proposta do processo doloroso de mudança ser postergada, né, ser adiada por muitos e muitos anos. Então nós somos realmente imortais dentro desta consideração, desse fundamento da doutrina espírita, mas essa imortalidade, ela não é uma mortalidade onde você possa deixar a vida passar. A proposta da imortalidade da alma é que nós possamos exercitar a nossa mudança, o nosso desenvolvimento na medida em que Deus nos concede a cada dia as possibilidades de melhora. Cada dia, a gente costuma ver aí nas mensagens de WhatsApp, cada dia é uma nova oportunidade que Deus nos concede, e realmente ela é uma oportunidade. Mas que não seja somente aquela oportunidade onde eu me privo, ou me privo não, eu me isento da responsabilidade de mudar, né, de melhorar alguma coisa em mim. Porque se nós queremos uma vida plena, a vida plena que Jesus, né, nos asseverou atrás, né, essa vida plena que nós queremos, que Jesus que nos prometeu, se nós, né, o acompanhasse, teremos a vida plena, não é uma vida plena para poder ficar só apenas contemplando as coisas. E nós, muitas vezes, insistimos e nos perdemos em contemplação.
Lembremos, por exemplo, de André Luiz, né, quando foi para nosso lar. Né? É, ele ficou lá alguns anos, ficou aí há 8 anos no umbral. E depois, quando o André Luiz desperta, o que ele fala sobre o sol? Se alguém, né, vai lembrar sobre isso, que ele fala, nossa, que sol é esse? Que luz é essa? E o pessoal diz a ele, André, mas essa luz, esse sol é o mesmo que você vivenciava na Terra, que você via na Terra. E ele disse, né, naquele momento, na fala dele no livro, ele disse, nossa, eu nunca tinha visto esse sol imortal. Eu nunca tive essa visão de imortalidade do sol. Eu apenas passei pela Terra e senti os raios do sol como se fosse algo ali. Né? A natureza criou, então está ali. Deus criou o sol está lá para mim. Mas nunca percebi essa. E ele faz disserta sobre o sol de uma maneira muito, muito bonita, muito, muito rica. Então, ele diz lá, eu nunca havia olhado o sol dessa maneira, né, com esse olhar mortal. E nós aqui, né, nesse momento que estamos nesse plano material, muitas vezes deixamos de ver as coisas simples que Deus, né, criou para nós, como o sol, a chuva, as vegetações, com esse olhar. E a renovação que o Espiritismo nos propõe é esse olhar, o olhar imortal, né? Porque sabemos que há uma inteligência suprema em tudo que acontece. E nessa inteligência há um amor infinito, mas infinito mesmo, na direção da vida. Então Deus não nos permitiu vir para cá apenas para fazer uma passagem de 60, 70 ou 100 anos que seja. Mas que a felicidade que nós teremos aqui é aquela felicidade alcançada pela nossa transformação, pela nossa mudança. Muitas vezes nós nos perdemos, né? Porque como Deus, um Pai misericordioso, Ele nos permite usar nosso livre-arbítrio para as coisas. Então, é aquele pai que vê que a criança está tocando lá na tomada, ele adverte. Quando vê que as advertências não estão fazendo efeito, ele deixa tomar um choquinho e a pessoa aprende. Mas é porque Deus é ruim conosco? Deus está sendo punitivo conosco, vamos dizer assim, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo? Não. Quem estudou, né, de maneira um pouco mais detida a doutrina espírita, sabe da lei da destruição, né? Então, nós temos que muitas vezes a renovação, os espíritos mesmo nos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo, que essa renovação se dá, né, muitas vezes por catástrofes, por pandemias, porque é o momento que nós precisamos parar para nos olhar. Parar para olhar os nossos atos, né? Porque Deus não vai, Ele não é cúmplice dos nossos erros. Ele não deixa, ele não fala, pai, vou errar, mas fica comigo, porque depois, se não der certo, eu vou embora. Eu retomo o caminho. Deus não é cúmplice dos nossos erros. Ele só nos permite pelo nosso livre-arbítrio, para que depois a gente resgate. Quem avança não precisa de resgate, mas quem estaciona ou quem erra vai ter que resgatar. Então, esse livre-arbítrio que Deus nos concede, ele nos diz lá, a escolha é sua. Eu te sustento. Então, Deus, ele não é nosso cúmplice nas coisas, mas nos sustenta depois na hora de você fazer o seu resgate, na hora de você fazer a sua retomada de caminho para você se melhorar. Porque você vai ter que melhorar. Nós teremos que nos melhorar. Nós teremos que nos desenvolver. Outra coisa que Deus... o sentimento, né, dessa vivência na doutrina espírita nos faz entender que nós só somos verdadeiramente grandes se a gente estiver em comunhão com Deus. Se eu não estiver em comunhão com Deus, eu não consigo a minha grandeza, eu não consigo o meu desenvolvimento, a grandeza no sentido de desenvolver. Como é que acontecia com os apóstolos e Jesus? Quantas vezes os apóstolos... Olha, vamos pensar o seguinte, pela manhã, os apóstolos levantavam, né, e iam para o mar.
lançar suas redes. É como nós, hoje em dia, guardadas as proporções, me permita, mas a gente fica no automatismo tão grande que alguns levantam, por exemplo, a primeira coisa que faz é ir para o WhatsApp, ver que mensagem que tem. A conexão com Deus, essa vinculação, essa comunhão com Deus, muitas vezes é deixada para segundo plano. E Jesus, em quantos momentos do Evangelho, a gente vê que Jesus ele estava em comunhão com Deus. Quando os apóstolos iam lançar as redes ao mar, Jesus já tinha levantado antes e estava em comunhão com Deus. Quando os apóstolos estavam dormindo, né, na noite em que ele ia ser entregue, ele estava em comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus é que nos fortalece. Essa comunhão com Deus que nos engrandece. Essa é a verdadeira forma de nós vermos tudo o que acontece à nossa volta nesse plano material de uma maneira um pouquinho mais alongada, um pouquinho mais sistêmica, para compreender que oportunidades Deus nos concede, vamos pensar no momento atual, com essa pandemia. Então, se eu não estiver nessa comunhão com Deus, a dificuldade é muito grande. Porque é pelo amor de Deus, né, que Ele tem por nós, é por esse amor que Deus nos permite passar por diversas adversidades para que a gente possa crescer nessa adversidade. Entender nessa comunhão com Ele, o que queres de mim, Senhor? O que queres que eu faça? Será que eu tenho que ficar sempre escondido? Será que eu tenho que me esconder na minha situação confortável e deixar que os outros se resolvam? O problema não é meu, estou em casa, estou pegando, logicamente, esse exemplo do cenário atual. Eu estou em casa, tenho álcool gel e tenho máscara, né? Quem está na rua que se dane. Será que é isso? Será que esse momento estão passando? O ensinamento que Deus quer que nós tiremos desse momento é esse? Então, o amor de Deus, ele não nos isenta, né? Nos isenta, a misericórdia absoluta e o amor de Deus não nos isenta das coisas, mas ele nos sustenta. Então, quando é como o amor de uma avó, né? Uma mãe. Qual mãe, né? Eu falo avó porque a avó é aquela que tem um sentimento parece mais duplicado pelo filho, né? Que para ela é o neto. Mas qual sentimento ela tem se vê o filho envolvido numa situação extremamente angustiante, dolorosa, a ponto de chegar a ser preso? Qual o sentimento que ela tem? Né? De derrota, de profunda decepção com ela mesma, talvez porque não tenha reencaminhado. Esse sentimento também, guardado as proporções, volto a dizer, é um sentimento de Deus, né? Quando nós não conseguimos ultrapassar as nossas dificuldades, né, em comunhão com Ele. Porque as adversidades, os problemas, eles aparecem para que a gente possa vencê-los. Nós estamos num mundo de expiação e provas. Nós não estamos num mundo onde tudo é perfeito, onde as coisas são perfeitas. Então nós vamos passar por isso para o nosso crescimento. E por isso que Jesus, né, na sua também no seu grande amor por nós, né, muitas vezes abreviava o caminho daquele que era o leproso, que tinha que passar por uma prova dolorosa, daquele que era o cego, mas ele falava, né, qual a recomendação que ele dava a todos? Vá e não peques mais. Mude, transforme-se, modifique sua atitude. Se você modificar, você vai ter um pouco mais de alegria, né? E essa alegria, né, que Deus quer de nós, porque ser alegre, né, alegria, ela fortalece. Quando você é uma pessoa alegre em comunhão com Deus, isso acaba por fortalecer o sistema imunológico, né? Baixa a pressão arterial, oxigena o sangue da gente, faz bem à digestão, ao rim, né? Então eu costumo dizer para o pessoal que rir é coisa séria, né? Nós temos que saber rir no sentido assim, de estar confiante em Deus. As coisas não acontecem por acaso. As coisas não acontecem sem a permissão de Deus. Então, eu tenho que confiar em Deus.
Eu tenho que saber que a minha mudança, a minha modificação, a minha alteração de atitude é que vai me deixar mais resistente às dificuldades que aparecem, né? Até Jesus, né, nos disse: pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Então, peça e receberás, para que a sua alegria seja completa. Peça a presença de Deus com você. Não aquela maneira que a gente pede de, ai Deus, sabe? Não é uma coisa automática. Não pode ser automático. Tem que ser realmente sentido. Comunhão é sentir, é ter a presença. Comunhão é você estar comungando de um momento com o Ser Supremo. Então é isso que a gente tem que buscar. Compreender que as nossas dificuldades são nossas, né? Que os nossos problemas são nossos e nós vamos ter que passar por ele porque são problemas, porque dessa existência passada. Olha, não importa, nós somos devedores. Nós estamos aqui nesse mundo porque nós precisamos nos melhorar, né? E você não pode sabotar a sua reencarnação. Autossabotagem na própria reencarnação. Fica com pieguice. Mas só eu que não consigo. Eu queria ter tanto, isso, aquilo. Nós temos que ter o quê? Para que a gente, se a gente entender que essa imortalidade da alma nos diz, você é passageiro nessa existência. Nesse plano material você é passageiro, você não é estável, né? Se eu entender isso, eu vou perceber que tudo que eu possuo, as possibilidades que Deus me deu nessa reencarnação, são as que eu necessito para passar por elas. Há um ditado chinês que diz o seguinte: um homem diz o seguinte: reclamei porque eu não tinha sapatos. Cheguei à esquina e encontrei um homem que não tinha pés. Quer dizer, eu reclamo por algo que, para mim, às vezes é tão necessário o sapato, mesmo aquele que não tem pé. Então nós temos que pensar que cada um está nas suas possibilidades ou dentro das suas possibilidades concedidas de acordo com as nossas criações. O que criamos nessa existência, nós vamos herdar. Então nós somos herdeiros das próprias construções. Então, será que hoje você pode se alegrar hoje pelos seus pés, pelo seu teto, pelos seus pais? Você pode se alegrar hoje, né, pela sua saúde, pelo sol. Você consegue se alegrar pelo sol que brilha, pela chuva que cai sobre os justos e injustos, né? Então nós temos que nos questionar, né, porque há tantos motivos para a gente se alegrar, mas tantos motivos, e é na alegria mesmo que a gente mostra a confiança no Pai. É na alegria, às vezes, até daquela dor que a gente tem, que a gente mostra a confiança no Pai. Então, há tantos motivos para a gente se alegrar, mas tantos motivos, mas a alegria ela tem a ver com gratidão. Pela manhã, ao acordar, antes do WhatsApp, é gratidão. Agradecer a Deus por ele, não somente pela possibilidade de um novo dia, mas a possibilidade de estar com Ele, crescendo, modificando-se, se remodelando, se renovando. Então, o desafio até que eu faria hoje, já que a alegria tem a ver com gratidão, o desafio é você cultivar para a gente pensar em renovação, é cultivar um espírito que celebra a vida e que faz dessa vida uma diversão. Eu estou aqui amparado por mãos divinas, por um coração absolutamente misericordioso, bondoso, um Pai que me ama. E se Ele me concedeu mais um dia, é porque esse dia é de aprendizado. É dia de exercitar cada ensinamento de Jesus, cada virtude que Jesus não só ensinou, Ele não ensinou em palavras, mas exemplificou entre nós, né? A vida, né, ela é uma festa, mas para aqueles que sabem celebrar a vida. Celebrar a vida não é sair também tomando seus Red Bulls, não é isso não. Celebrar a vida é você entender o momento que Deus nos proporcionou. É regozijar-se assim, de maneira extremamente grata
por aquilo que Ele nos concede, pela prova que Ele nos concede. Se a prova é de dor, se a prova é de perda, é alegrarmos nessas, né, com confiança em Deus. Então, renovar-se. Quando o tema da nossa conversa fala em alegria da renovação, é perceber que existe muito mais, mas muito mais coisas do que eu consigo enxergar nesse cenário que eu vejo, né, atualmente. O sol que está brilhando, né, o friozinho do clima de inverno. No que, sabe? Eu me alegrar com tudo, porque tudo é criação de Deus. E Deus nos concede, como suas criaturas, a possibilidade de vivenciar tudo isso. E a gratidão do coração, assim, desse regozijo, é justamente essa confiança e falar, poxa vida, Deus criou isso tudo para mim. Eu sou uma pessoa única, eu não preciso ser igual a ninguém. Não sou único só por causa da minha impressão digital, por causa da minha íris. Eu sou único porque Deus colocou em mim a minha luz. A minha luz que tem que brilhar. Através da alegria, né? Porque se eu não brilhar essa luz, para que eu tenho essa luz? Se eu não entender que eu sou o sal da terra, e o sal não se corrompe com aquilo que está à sua volta, que o cerca, que o envolve, pelo contrário, ele continua sendo sal, então de que vale o ensinamento? De que vale toda essa nossa busca, se nós não compreendermos e não aplicarmos isso em nós? Então, nós temos que nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, por quê? Porque o Senhor nos concede possibilidades infinitas em mais um dia de vida. Então, quando eu entender isso, né, e pensar, poxa, alegria, eu tenho que me alegrar porque Deus é comigo. E essa alegria do Senhor estar comigo é a minha força, é a força que me impulsiona. Não há obstáculo que eu não possa transpor. Não há obstáculo que eu não possa vencer se eu estiver, né, alegre por dentro. Alegre pela confiança, alegre pela fé, alegre pela presença de Deus mesmo. Não só de boca para fora. Então nós precisamos compreender essas mudanças, essas necessidades de mudar. E mudar, muitas vezes a gente acha que mudar é coisa difícil, é coisa dolorosa, a mudança é dolorosa. Eu falei aqui do exemplo da águia, é um pouco doloroso, né? Então, mas cabe ao espírito fortalecer e ampliar as suas boas tendências, corrigir suas más tendências, direcionar o seu caráter para o bem, promover o esforço para conquistar essas virtudes que foram exemplificadas por Jesus, né? E ampliar os horizontes intelectuais que nós temos. Sabe, nós não somos meros consumidores de ideias alheias, né? Ney Lobo, um escritor paraense, ele tem um livro chamado Prática da Escola Espírita. Prática da Escola Espírita é a escola que educa. E lá ele cita, né, ele fala de uma maneira muito didática, talvez, né, mas fala da caridade, né? Como fazer essa mudança? A caridade, para remover as imperfeições do egoísmo que nós temos, trocar ela pela prática da solicitude. A esperança, para remover a imperfeição da desesperança, que a gente fica, mas para que pensar nisso? Para que fazer isso? Não vai dar em nada. Trocar isso pela perseverança, prática dos atos de perseverança. A indulgência também é para remover a nossa imperfeição de inclemência, às vezes com o outro, né? E trocar essa indulgência pela prática do ato de perdão. A humildade, você vai remover a imperfeição do orgulho pela prática da obediência. A justiça, você remove a imperfeição da injustiça pela prática dos atos de reparação com os outros, porque nós erramos. A honestidade, para remover a imperfeição da improbidade, daquela dúzia de 13 que a gente vai à feira, e trocar essa imperfeição da improbidade pela prática dos atos de probidade, de fazer o que é certo. Porque nós podemos enganar a quem quer que seja, mas não conseguimos enganar a nossa própria consciência. A nossa consciência é que nos leva a pensar em melhoria. Porque conscientemente, graças a Deus, nós entendemos que nós temos muitas imperfeições a trabalhar. Então, pensar na lealdade para promover a imperfeição da deslealdade.
e trocar essa deslealdade pela prática da amizade verdadeira, que ampara, que auxilia na correção. Trabalhar a veracidade para remover a imperfeição da maledicência, da mentira. E o quê? Trocar esses comportamentos pela prática dos atos de sinceridade. Então, nós temos lá o livro, a doutrina, melhor dizendo, nos ensina que tem lá a metodologia para fazer a nossa reforma íntima. Existe a metodologia. Como diz Santo Agostinho no livro dos Espíritos, na questão 919A, ele cita tudo o que ele fazia antes de deitar. Verificar se eu não errei com ninguém, todo aquele ritual. Outra forma é o conhecimento e vivência, a vivência do Evangelho. Praticar, fazer leituras edificantes, ter sempre pensamento positivo e uma mentalização no bem. Outro recurso que nós temos que utilizar para essa reforma é o que nos recomenda Emmanuel, é o recurso da prece. Não é a prece que só... Quantas vezes eu, não digo por ninguém, mas eu só recorri à prece quando as coisas estavam tudo ruim. Quando eu estava com um problema. Quando eu precisava de algo muito imediato. Mas a prece é aquele hábito diário. Então a mudança, ela exige que a gente tenha hábitos melhores, mas diariamente e não pontualmente. A própria prática da caridade, que é a bandeira do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Que caridade eu tenho feito para os outros? Trabalhar o desenvolvimento das perfeições espirituais de cada um de nós, né? Através do estudo, da meditação, do trabalho mediúnico. E muitas vezes imitar o exemplo também das grandes almas. A gente fala tanto, né, muitos falam Chico e de outros, mas não vou só falar Chico porque a gente corre o erro de ser injusto com os outros. Mas quantas almas bondosas deixaram grandes exemplos? Nos inspirar, quando eu falo em imitar, é nos inspirar nessas almas. Porque seguramente ninguém progride sem se renovar. Se não trabalharmos a renovação nossa, e a renovação com alegria, com vontade, com desejo, não há progresso. Então, meus irmãos, o nosso papo hoje, a nossa conversa hoje, seria nesse contexto, né, de trabalharmos, não nos importarmos com as dificuldades que estão passando. Porque se eu creio, se eu tenho uma confiança, né, que Deus é comigo, se Deus está no comando de tudo, eu tenho que buscar essa comunhão com Ele e falar: Pai, é mais um dia. O que queres que eu faça, Pai? Eu estou aqui. Eu não vim aqui a passeio. Então, eu agradeço muito a todos vocês por terem me dado essa oportunidade de conversarmos e convido todos, né, de olhos fechados, a fazermos a prece de encerramento, porque eu entrei na palestra tão animado que acabei até nem fazendo a prece inicial, tá? Mestre Jesus, mais uma vez, agradecemos a oportunidade bendita que nos concede em trabalhar nessa sua seara de amor. E pedimos, Mestre, que por vossa bondade, pela bondade divina, pela infinita misericórdia que vem de Deus, fonte de toda justiça e de todo amor, permaneça conosco todos os bons espíritos nos auxiliando nessa caminhada, para que onde estivermos e com quem estivermos, possamos ser reflexo vivo do amor de Deus através das nossas ações, através dos nossos bons pensamentos e através dos nossos bons sentimentos. Tenham todos vocês um excelente domingo e mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Até mais.